Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos, às irmãs, à Igreja do Senhor e a todos aqueles que me ouvem voluntariamente. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar falando um pouco da palavra do Senhor. Que Deus guie as minhas palavras e me oriente, que Teu Espírito vá na minha frente. Amém? Quero dar continuidade a esses ensinamentos das doutrinas da graça. Eu já quero falar um pouco sobre a salvação. E um texto que eu trouxe como base do ensino de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém, irmãos? Uma passagem aqui falando um pouco sobre o convite da salvação, que Deus chama todos os homens a se converterem dos seus pecados. Lembrando que desde o princípio Deus ele sempre quis ter um relacionamento pessoal com a sua criatura, o homem. Mas bem lembramos os irmãos que essa relação ela foi impelida, ela foi interrompida pelo pecado de Adão. E reforçando o que eu estou dizendo, o próprio profeta Isaías ele diz em um dos seus textos que os vossos pecados, os pecados do povo de Israel, fazem divisão entre mim e vós. Então, basicamente, o que eu quero dizer um pouco hoje com os irmãos é acerca da salvação que Cristo oferece gratuitamente a todos os homens. Percebe-se, irmão, que a graça de Deus é um favor imerecido. Nenhum de nós somos merecedores. E se os irmãos observarem nos primeiros versículos deste capítulo, Deus ele estabelece uma promessa dizendo que mesmo aqueles que não têm como pagar, eles poderiam vir e comer do pão, beber das águas, porque Deus ele voluntariamente, gratuitamente daria a salvação a todos os homens. Mas lembrando, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a qual Ele concede em Cristo Jesus. Então o que eu quero trazer aos irmãos, à Igreja do Senhor, não importa a sua condição, não importa a maneira que você se encontra, não se envergonhe dos seus pecados, não se envergonhe da sua vida. Jesus, Deus ele é misericordioso e a Bíblia nos diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não se envergonhe, não pense que não tem mais jeito para a sua vida ou que você não é digno do perdão do Senhor, porque com cordas de amor, como diz no livro de Oséias, Ele te chama a um relacionamento profundo, a um relacionamento íntimo, uma salvação a qual foi anunciada, a qual o escritor de Hebreus ele diz: como nós negligenciaremos tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada pelos teus santos profetas, mas que agora nos últimos dias foi revelada pelo seu Filho, a qual Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. E trazendo um pouco à luz do que eu estou dizendo aos irmãos, segundo a mensagem da Bíblia Sagrada, trazendo o texto do capítulo 3 de João, lá Jesus ele faz uma relação muito íntima e o propósito da relação do homem com Deus. E ele diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que representa a serpente de bronze, na verdade, foi um meio que Deus utilizou para sarar ao povo rebelde, desobediente das suas enfermidades, trazendo uma analogia para nós. Todas as vezes que nós olharmos para o Cristo levantado no Calvário, no madeiro, nós crendo nesse sacrifício vicário, certamente também Deus será capaz de curar toda enfermidade, toda doença, toda desgraça, todo pecado que nos separa do amor e da graça de Deus. Nunca se esqueça
que Deus, ele é galardoador e ele é grande em perdoar. E ele não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, a Bíblia diz que o desejo do Senhor é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a fim de que possam se arrepender. E Paulo, quando ele prega em Atenas, no Areópago, e lá ele está discorrendo o seu discurso, ele fala que o propósito de um homem estar vivo foi para que esse pudesse, procurando e tateando, pudesse encontrar a Deus, ainda que ele não está longe de cada um de nós. E o que significa tatear? Você já parou para pensar quando acaba a energia, ou você está no escuro e você está procurando alguma coisa e você não encontra, porque está escuro? Isso significa a palavra tatear. Então, Deus, ele nos deu pleno conhecimento para que nós pudéssemos se achegar a Deus. E talvez você se envergonhe pelos seus pecados, pela sua vida carnal, pela sua vida mundana, pelos pecados que você cometeu. Ou você tem vergonha, ou você se acha fraco em aceitar a fé no Senhor Jesus. Mas não pense nisso, meus irmãos. Não pense nisso. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, a qual enviou o seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que o mundo fosse salvo. Então, irmãos, não importa a sua situação, abra o seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao que vencer, lhe darei um trono, assim como eu venci e recebi um trono de meu Pai. Aquele que vencer receberá um trono de Deus. Essa é a promessa, igreja, irmãos. Então, vamos nos fortalecer e crer que, por mais que você esteja numa vida miserável, o sacrifício de Cristo, ele foi capaz de aniquilar os laços da morte que nos prendia, porque estávamos sujeitos à morte e à servidão, sem esperança de Deus no mundo, inimigos da cruz, longe e estranho às promessas de Deus. Mas, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e ratificando e embasando meu pensamento, a Bíblia diz que quando os gregos foram procurar saber de Jesus, Jesus falou para eles que quando ele fosse levantado, a todos atrairia glória. Então, meus irmãos, se apegue na promessa de Deus, porque ele não retarda nas suas promessas. E o que ele mais quer, e o que ele mais deseja, é que o homem se converta dos seus pecados e se volte para o seu Criador, para que então uma comunhão possa ser novamente estabelecida. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. E então ele poderá ter uma comunhão, pode estabelecer um plano para a tua vida. Não importa como você se encontra, a salvação de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo alcançou a todos os homens. Na antiga aliança, os sacerdotes ofereciam sacrifícios para expiar os pecados do povo. Mas esse cordeiro, ele uma vez se sacrificou para que agora todos nós tivéssemos acesso ao Pai. E por ele foi inaugurado um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E ele diz: não foste com ouro e nem com prata que tu nos compraste, mas com teu sangue puro derramado na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade.